Olá, bem-vindo ao Manhã Literária, um programa promovido pela EMAGIS, Escola Superior da Magistratura, da Associação de Magistrados Mineiros, em parceria com Odisseia Academy, uma escola de desenvolvimento pessoal. Toda manhã de sexta-feira, um livro novo para você saborear, para você apreciar, ampliar sua mentalidade e, por que não, se divertir com ideias interessantes, ideias curiosas. É uma maneira de você reciclar seus pensamentos, seus conceitos e se livrar de alguns preconceitos. E o livro de hoje é o livro A Coragem de Não Agradar. Isso mesmo, um livro editado pela Sextante, A Coragem de Não Agradar. Um livro escrito por dois japoneses. Bom, eu vou tentar pronunciar corretamente o nome desses dois. Ihiro Kishimi e Fumitaki Koga. Bom, vamos falar um pouquinho dos autores? Ihiro Kishimi nasceu em 1956, na cidade de Kyoto, no Japão. Ele é um filósofo especialista em Platão. Mas ele é também psicólogo, um psicólogo da linha de Adler, da psicologia adleriana. Bom, Adler, junto com Jung, foi um discípulo de Sigmund Freud. No início ali da psicanálise, Freud contava com dois alunos brilhantes, Gustav Jung e Alfred Adler. Adler e Jung depois romperam com Freud e cada um deu seguimento a um ramo da psicologia, desenvolveram ideias próprias. Pois bem, e como Kishimi é um psicólogo e filósofo, ele consegue unir muito bem a filosofia e a psicologia adleriana, trazendo ideias realmente incríveis. O seu parceiro de escrita é o Fumitaki Koga. Fumitaki Koga é um psicólogo, também especializado na linha adleriana. Ele nasceu em 1973 e é um autor premiado no Japão. A coragem de não agradar parte de um pressuposto da própria psicologia adleriana, enfim, da psicanálise. Todos nós, seres humanos, temos uma necessidade de estabelecermos vínculos afetivos. Isso acontece já na primeira infância. Nós nos identificamos com um dos genitores ou com alguma das pessoas que estão nos criando, que estão favorecendo o nosso crescimento, nos alimentando, nos educando, nos dando suporte. Pode ser o pai biológico, a mãe biológica ou não. Nós nos identificamos com algumas dessas pessoas e queremos estabelecer vínculos, porque vínculos afetivos são essenciais para o desenvolvimento de um ser humano. No entanto, para estabelecermos vínculos, nós precisamos chamar a atenção dos outros. Como que o bebê faz isso? Chorando, por exemplo. Ao chorar, ele chama a atenção da cuidadora, do cuidador, da mãe, do pai, das pessoas que estão ali. E as pessoas acodem. Elas vão até o bebê para descobrir o que ele está chorando. Se ele está com fome, se ele está com a fraldinha molhada ou cheia. E assim o bebê aprende a chamar a atenção. Depois ele vai aprendendo várias outras estratégias para chamar a atenção, para fazer com que os outros olhem para ele. Um pouco adiante, no seu desenvolvimento psíquico, ele aprende a agradar. Porque quando nós agradamos alguém, nós recebemos o afeto, a admiração, o carinho e a atenção dessa pessoa. Bom, mas as coisas mudam.
a gente deixa de ser bebê, pelo menos fisicamente. Psicologicamente, alguns continuam bebês, mas fisicamente a gente deixa de ser bebê. E esses mecanismos de chamar a atenção, estabelecer vínculo, conquistar a admiração do outro, conquistar o carinho do outro, esses mecanismos se tornam cada vez mais sofisticados. E não raro, nos tornamos escravos dessa necessidade de agradar os outros para receber o afeto deles. Nesse momento, você começa a abrir mão da sua identidade, da sua singularidade. Você se esquece de que é uma pessoa única, uma pessoa com características que não tem igual, e você começa a abrir mão da sua identidade, da sua individualidade, para obter o afeto das outras pessoas. Para agradar aos outros, você acaba cedendo nos seus sonhos, nos seus desejos, nas suas características pessoais. E isso se torna uma fonte de muita angústia, de muito sofrimento, e fragiliza, por incrível que pareça, fragiliza os relacionamentos. Porque relacionamentos fortes e seguros são relacionamentos em que as pessoas podem ser elas, em que as pessoas podem expressar a sua identidade. Se eu estou numa relação que eu não posso ser eu, essa relação se fragiliza, com o tempo ela não se sustenta. Pois bem, esse livro, muito bem escrito, muito inteligente, simula um diálogo. É um jovem, um aluno, conversando com um filósofo. Um jovem angustiado, um jovem revoltado, um jovem cheio de ideias, e à medida que esse jovem vai fazendo perguntas picantes, perguntas cheias de brasa para o filósofo aos poucos vai respondendo, vai educando o pensamento desse jovem, segundo várias correntes da filosofia, mas principalmente com ideias da psicologia de Alfred Adler. É muito interessante. Eu vou falar aqui alguns temas que são abordados nesse livro. Por que as pessoas podem mudar? Nós podemos mudar? Podemos. Por quê? Como viver sem ser controlado pelo passado? As pessoas criam a própria raiva. O livro vai falar isso. Você cria a raiva que você está sentindo. Não são as coisas, é você. A infelicidade é algo que você escolhe para si. Como se livrar dos problemas de relacionamento? Complexo de inferioridade é apenas uma desculpa. Não viva para satisfazer as expectativas dos outros. O desejo de reconhecimento o escraviza. Ouça a voz de uma comunidade maior. Como sentir que você tem valor? A essência do trabalho é a contribuição para o bem comum. 2 caminhos trilhados pelos que querem se tornar seres especiais. A coragem de ser normal, viva como se estivesse dançando. Bom, são ideias bem interessantes. O livro é provocador, mas se prepare. Não é um livro que você senta e lê da noite para o dia. Esse é um livro para ser degustado. Um capítulo de cada vez. Separa uma tarde de domingo, você lê um capítulo, depois no outro dia você lê mais um capítulo, porque é um livro que coloca a gente para refletir. É um livro que coloca a gente para pensar. Por que nós estamos vivendo em uma sociedade que tem tanta necessidade de agradar? As pessoas fazem de tudo para ter um like. As pessoas fazem de tudo para terem
seguidores. As pessoas fazem de tudo para dizerem coisas que serão aceitas, mesmo que elas tenham que abrir mão da verdade. As pessoas adotam comportamentos e adotam posturas que vão agradar aos outros, não a elas próprias. Por isso, cada vez mais, nós estamos vendo um movimento de massificação. Está tudo ficando igual. Todo mundo falando do mesmo jeito, todo mundo defendendo as mesmas ideias, todo mundo se tornando uniformizado. E com isso, abrindo mão da própria identidade, abrindo mão da sua singularidade, abrindo mão da oportunidade de dizer algo único, de viver uma vida única, de construir uma felicidade própria. Claro, não a felicidade do egoísta, não a felicidade do insensível. Esse livro trata da importância de nós sermos relevantes para a comunidade em que vivemos. E ele até reflete sobre o fato de que o nosso trabalho precisa agregar valor à comunidade em que nós vivemos. Ou seja, eu preciso ajudar as pessoas. Eu vivo em um contexto, eu estou numa rede. Não dá para viver uma vida de egoísta. Então, equilibrar isso exige muita coragem. Daí o título, A Coragem de Não Agradar. É preciso ser corajoso, é preciso ser estratégico, é preciso saber exatamente quem você é, o que você quer e qual a contribuição você pode dar ao mundo. Afinal, você não veio aqui a passeio, você tem uma contribuição que pode e deve ser dada e seria importante você tomar consciência dessa contribuição e de quão singular você é. Só você pode dar a contribuição que você veio dar ao mundo. Quanto mais você adia isso, tentando agradar, tentando receber o afeto dos outros, emocionalmente, quando a gente faz isso, nós estamos voltando aos estágios do bebê. Em troca de afeto, em troca do olhar, em troca da aprovação dos outros, a gente faz de tudo. E o pior, a gente acaba abrindo mão de nós mesmos. Assim não. Conquistar o afeto, conquistar a admiração é algo natural, nós precisamos prestar atenção nisso, mas não a qualquer preço. Não a qualquer preço. Em alguns momentos, você precisa ser corajoso e dizer não. Em alguns momentos, você precisa dizer coisas que as pessoas não vão gostar. Em alguns momentos, você precisa tomar decisões que não vão agradar a todas as pessoas. Isso faz parte do cumprimento da sua missão aqui nesse mundo. Se você quer dar uma contribuição relevante, você precisa ter coragem de não agradar. Essa é a dica do nosso livro, um livro que já vendeu mais de 3,5 milhões de cópias no mundo inteiro. Um livro interessante, foge daquele lugar comum de ideias rasas. Não, aqui você encontra reflexão boa. Aqui você aprende a pensar, a questionar, né? Não é um livro, como eu disse, para ser lido de uma ponta a outra. Esse aqui é um livro que mais se assemelha a um vinho. Beba com moderação, deguste, aprecie com calma e, de preferência, converse com os amigos e amigas, compartilhe, troque ideias, porque a sua reflexão vai se aprofundar. É um livro muito interessante. Ihiro Kishimi, Fumitaki Koga, A Coragem de Não Agradar.